Marcos, no capítulo 16, no verso 14, diz assim. Marcos 16, 14 e 15, diz assim. Presta atenção que essa mensagem é maravilhosa. Deus falou grandemente comigo hoje. Marcos 16, 14 e 15. Por último, então, apareceu Jesus. Olha, Jesus havia acabado de ressuscitar, morrido, ido no inferno, tomado a chave da mão do diabo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E ele havia ressuscitado. Então, por último, então apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes então o rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinha visto já ressurgir. Tem mais aí? E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus, ele acabara de ressuscitar, e vendo que eles já estavam preocupados com o povo, não é? Olha só, a filha dele é um pouquinho diferente da minha, mas na minha ele diz assim, ó: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes. Eu gosto dessa versão de Genebra. E censurou, chamou-lhes a atenção. Nessa noite o Senhor vai nos chamar a atenção a alguma coisa. Então, preste atenção. Todos, fala para o teu irmão, preste atenção, porque o Senhor está nos chamando a sua atenção. Quando alguém está chamando a atenção, não é que está repreendendo. Eu estou chamando a sua atenção para mim. Jesus chama a atenção daquelas pessoas que estavam ali distraídas, talvez falando assim: fizemos tanta coisa, não deu em nada. Messias morreu, agora nós estamos no vinagre. Porque o que fizeram com ele foi daquele jeito, imagina com nós. Vão pendurar nós de cabeça para baixo e vai cortar pedacinho por pedacinho. Se começa, ele fazia milagre, fizeram isso daqui, imagina com nós, restos mortais. Imagina, talvez vocês não acham que eles estavam lá? Os 12, porque Judas já tinha se enforcado e morrido, covarde. Era só 11 porque o Judas já tinha fugido. Tem muita gente que não está aqui nessa igreja mais, porque foi covarde e fugiu da bênção do Senhor, tá? E se você examinar, não aqueles que estão em outra igreja, mas aqueles que estão no mundão, foi covarde, tá? Porque não deixou Deus tratar com ele. E eles estavam ali todos murmurando. E Jesus chama a atenção deles, e Jesus fala para eles: a incredulidade. Irmão, vocês já prestaram atenção como Deus tem batido sobre esse assunto com a igreja? Sexta-feira o pastor Adair estava aqui, o missionário Adair, ele não é pastor, ele é missionário. O missionário Adair estava aqui, pessoas foram arrebatadas, caíram no poder. A Emily tem quantos anos? 11 anos, foi selada em línguas pelo Espírito Santo. E muitas pessoas falam: é 12, irmã, é 12, ela não tem mais 11. Tão velhinha. Mas se você quiser falar que eu tenho 15, eu aceito. Tá? Muitas pessoas podem ver aquilo e dizer: duvido, acho que isso aí é tudo encenação. Deus, ele tem falado, o Senhor Jesus tem falado muito com nós sobre a incredulidade. E a preocupação de Jesus era tão grande que pouco acabado de ressuscitar, ele já estava tão preocupado que ele correu lá na mesa procurando os seus, porque o Senhor se preocupa com os seus e chama a atenção dos seus. Não é do vizinho, ele não cuida da família do outro, ele cuida da sua família. E quando ele chama a atenção é porque ele ama. Jesus não apareceu para outros, mas primeiro foi lá, apareceu para os 11 e preocupado com a situação que eles estavam. Deu para vocês entender? Jesus tem estado preocupado com a situação da igreja. E quando eu falo a igreja, não é só a nossa igreja, não, irmãos. Jesus tem estado preocupado com a igreja dele, o seu povo remido, aquele que foi separado, aquele que vai ser chamado pelo novo nome. É esse povo que o Senhor está preocupado. É com esse. E Jesus se preocupou com uma questão muito importante.
vocês. A dureza do coração. Eu não aceito. Um dia eu estava chegando na igreja e a irmã Maria José pisou na minha unha. Ai, nunca mais eu vou perdoar ela. Ai, ela era pesada. Ela pediu desculpa, mas eu não acredito. Eu quero brincadeira, irmão. Sabe, a dureza do coração. Irmãos, ela pisou porque ela não queria. Ela queria, irmão, pisar na unha. Que nem aquele jogador de futebol que vai lá e pisa na canela do outro, né? Não é assim? Aí pisa de propósito. Não, foi sem querer, irmãos. Porque crente não pega porque quer. Pega por um acidente, irmãos. Se ele está pegando porque ele quer, ele não está convertido ainda. Sabe? Por causa da dureza do coração. Eu não aceito. Eu fui humilhado naquele meu trabalho. Eu não volto lá. Eu não peço desculpa. Eu não vou pedir perdão porque foi comigo, fizeram comigo. Irmãos, a dureza do coração. Jesus se preocupa muito com a dureza do coração. Pessoas que têm coração duro perdem tantas oportunidades, irmãos. Como perde oportunidades. Pessoa arrogante perde oportunidades, irmãos. Sabe? Perde oportunidades. Porque o Senhor fala aqui, por causa da incredulidade, da dureza do coração, e porque não deram crédito. Quantas pessoas que não dão crédito. Sabe, eu ouvi o irmão Carlinhos falando aqui, só um minutinho que eu olho. Eu vi o irmão Carlinhos falando aqui, que as pessoas falam que deve estar tendo alguma maracutaia para ele estar prosperando assim. As pessoas não dão crédito na palavra de Deus, irmãos. Eles prefiram dar crédito ao diabo, falar que é o diabo que está fazendo, do que dar crédito à palavra de Deus. Porque dar crédito à palavra de Deus é confirmar que estão errados. E ninguém quer dizer que está errado. Oh, glória a Deus, é verdade. Tudo está sendo transmitido via rádio. Diga glória a Deus. E você, meu amado, você, minha amada, que está ouvindo agora, se você quiser agora acessar, o pastor William está aí prontinho para te atender, prontinho para responder e para orar por você. Então, amados, nós vimos aqui que a incredulidade, a dureza do coração e a falta de crédito é que tinha feito aquelas pessoas não acreditarem em Jesus. E ele disse, volta lá o texto para mim. Finalmente apareceu Jesus aos 11, né? Estando eles ainda reclinados, desanimados, né? Seus rostos lançados sobre a incredulidade, a dureza do coração, né? E não davam crédito, visto já, olha só, é isso que eu queria você frisar. Eles já tinham ouvido falar, talvez você que está ouvindo agora, você já ouviu falar que Jesus salva, mas é tanta coisa errada, que a incredulidade toma conta. Mas Jesus disse, vai, ide. Fala essa palavra comigo, ide. Ide. Por todo mundo. E pregai o quê? Que evangelho é esse? Da salvação. A palavra de Deus é a salvação. A palavra de Deus é a salvação. Quando eu me converti, quando a gente ouvia, a gente falava, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Mas tanto que vocês não ouviram, você nunca ouviu? O evangelho da... Eu já ouvi falar agora, tem igrejas que falam que é o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura, o evangelho da riqueza. Não, irmãos, isso tudo vem no pacote. Este evangelho é o evangelho da salvação. Da salvação. E eu não vou me cansar de pregar sobre salvação.
oração, para não haver a frieza. Mas nós sempre, olha, mas nós sempre queremos ir para outra direção. Tem uma canção que ele diz assim: Cristo nos chama a ir, mas nós sempre vamos em outra direção. Jesus me chama para ir, mas eu sempre quero ir para outra direção. Jesus, ele veio ao mundo para salvar o mundo. O Salmo número 1 e o verso 1 diz assim, olha o que diz. Salmo 1, verso 1. Jesus me chama, vamos para a igreja. Vamos ser salvos. Vamos levar pessoas à salvação. Como o irmão Carlinhos falou, ele pregava, ele sentava para falar com a mãe dele, ele falava: mãe, meus irmãos precisam de ser salvos, mamãe. Dali a pouquinho falava: mas também era bom que todo mundo fosse para o inferno, porque são tudo uma cambada de mal agradecidos. Não precisa falar isso não, estou só criando aqui. Não é assim, irmão? Por que nós queremos... Irmão, é uma cambada de mal agradecido, mas então, se nós pregarmos o evangelho para eles, eles vão virar uma cambada do quê? De agradecidos. Aleluia! Glória a Deus! Deu para você entender? Jesus nos chama a pregar o evangelho, mas muitas vezes nós fazemos o contrário. Olha o que fala no Salmo número 1. Feliz, ó, diga comigo, feliz. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta a roda dos escarnecedores. Tem mais? Ou é só isso? Vou ler de novo. Feliz o homem, a mulher, a criança, o jovem, o pastor, o levita, o diácono, a diaconisa, o marido, a mulher, o filho, a mãe, o pai, que não anda segundo o conselho da vizinha, do patrão, do amigo da onça, né? Anda. Você vai perguntar para o seu patrão assim. Eu falava, quando eu tinha patroa, eu dizia para ela que eu dava o dízimo, ela ria de mim. Ela ria. Hoje ela me encontra, sabe o que ela fala? Poxa vida, como você mudou, hein? Lembra daquela brasilinha que você tinha que ficar empurrando? Olha o que aconteceu, bem que você falava. Um dia eu fui à casa dela e ela olhou meu carro e: puxa vida, o seu é melhor que o meu. Se lembra como que era? Ela disse: tremendo, Marilza, você pregava e você viveu o que você pregava. Porque você dizia para mim que você ia vencer, e você venceu. Sabe? Nós temos que pregar e viver o que pregamos. Como que eu posso pregar uma coisa e viver outra? Outro dia, essa semana, chegou um senhor, meu filho estava lá almoçando, o Lucas, ele viu, ele disse: senhora, não tem um aperitivinho? Eu disse: não, senhor, eu não vendo bebida, porque não combina comigo, eu sou pastora. Se o senhor quiser comer comida, faça meu prato, eu vou ali e já volto. Foi, voltou, comeu minha comida e disse: eu tenho prazer de comer sua comida. Eu não posso pregar uma coisa e viver outra. Falar assim: vem cá, é que eu sou pastora, vem tomar uma pinguinha escondida aqui. Vai que os irmãos chegam aqui e vê, toma aqui escondidinho. Tá? Não, irmãos, não tenho, não faço porque não quero. Só que muitas pessoas, Jesus nos chama para quê? Para ir. Levar a salvação. Levar o evangelho da paz. Falar para as pessoas que Ele é amor, que Ele é vida. Mas muitas vezes nós estamos indo para o lado contrário. Nós estamos andando para o lado oposto. Nós não estamos andando pelo evangelho. Outro dia uma pessoa chegou, uma parente minha, chegou no restaurante nervosa, e ela disse assim: olha, está escrito na Bíblia que a gente não deve abaixar a cabeça para ninguém. Eu disse: espera aí, que Bíblia é essa? Esse é o evangelho segundo, e falei o nome dela. Só se esse evangelho for o seu evangelho, porque na Bíblia diz: os humilhados serão exaltados.
deve ter brincadeiras, né? Lá no Oriente eles jogam muito bola de pano, né? Jogava aquelas pedras, como se chama? Queima, né? No tempo deles. Tudo era como nos dias de hoje. Só que a tecnologia chegou. Diga glória a Deus. O Senhor nos dá a reconhecer. O Senhor nos dá a oportunidade para sermos felizes. Diga glória a Deus. E vivermos na bênção. E levarmos outros a conhecer a bênção da salvação. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Para que Jesus morreu na cruz? Qual foi o propósito de Jesus ter morrido na cruz? Fala alguém para mim, qual foi? Fazer você ficar rico? Arrumar um marido para você? Um emprego? Para que Jesus morreu na cruz, irmãos? Para que Jesus morreu na cruz? Foi para abrir grandes igrejas e fazer pessoas ficarem ricos, milionários? Foi para isso? Para você fazer uma pezinha na lote e ficar na Mega Sena e ficar rico? Para você ter carrão? Não que isso seja ruim. Tem que ter mesmo, tá? Você tem que sonhar. Você tem que sonhar. Se hoje você tem uma bicicleta, amanhã você quer ter um triciclo. Porque uma moto para mim eu ia cair. Então era melhor eu querer um triciclo. Com 3 rodas. Você tá rindo, Andressa? Mas é claro, eu ia pedir um triciclo, porque eu não tenho equilíbrio, né? Não peço que você não pode manusear. Vocês gostaram agora, né? Nós não podemos querer viver na mesmice, mas nós temos que primeiro almejar a salvação. Diga glória a Deus. Diga aleluia. 1 João 5,12 diz assim, ó, quem tem o quê? Tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Então eu vim para que tenham vida de salvação. Quantas pessoas que falam, é melhor que morrer, morreu, acabou. Quantas pessoas eu falo, se morrer fosse tão ruim, alguém já tinha vindo aqui nos avisar. Vou dar uma notícia para você, não vem porque não pode. Se alguém falou para você que vem, que reencarna, sabe? Você que está aí ouvindo, que a pessoa vai se reencarnar para se melhorar, que a pessoa aparece psicografada, que ele aparece em assombração, que ele aparece em vulto. Mentira! Não vem porque não pode. Porque a palavra de Deus fala para nós lá no livro de Lucas que é colocado um abismo entre nós e eles, e não pode. Por isso que ninguém volta para falar. Mas quem tem a Jesus tem a vida. Mas nós sempre queremos ir para outra direção. O Senhor fala para você, vem para a igreja, vem trabalhar para mim, vem se entregar para mim, porque os anjos queriam fazer o que você tem que fazer, mas eu levantei vocês como um exército. Quantas pessoas aqui que não falta nada dentro de casa, tem um salário até que bom, tem conforto, não falta nada para os filhos, mas tem uma vida de infelicidade. Se você olhar no fundo do olho, tem tristeza, não tem felicidade plena. A pessoa que tem Jesus, ela é feliz por inteiro. Diga glória a Deus. Ela leva o tropical e diz aleluia, glória a Deus. Mesmo que ela quer falar outra coisa. Assim, o marido dela fala, mas a comida hoje está horrível. Ela fala, amor, amanhã vai ser melhor. Creia que amanhã vai ser melhor. Assim, com aquela alegria. Mas a pessoa que ela não tem Jesus, ela pode até ter uma vida financeira. E vou dizer, o Senhor está falando aqui para mim agora, que tem pessoas aqui dentro da igreja, que o diabo fala lá na mente dele assim, você não tem faltado nada, você está bem assim, ó, eu tenho te dado emprego, salário, saúde. Isso não é salvação. Isso não é salvação. E nós vamos conhecer nesta noite, rapidamente, um jovem, um homem, que o Senhor falou para ele ir, mas ele foi em outra direção. Você não tem aí não, né, William? Essa canção, né? Filho pródigo, do filho do CD do filho pródigo. Jesus chama você para ir, mas você vai para outra direção.
Quantos aqui que Deus fez um propósito na tua vida, te chamou para alguma coisa, mas você foi para outra direção? Bom homem aí, pastor, hein? Ó, escuta. Sozinho. Sempre. Ficar. Baixa aí. Depois você vai ouvir aí. Você ouviu? O Senhor nos chama para ir. Deixa baixinho. O Senhor nos chama para ir. Mas você quer ir em outra direção. Então Jesus leva o teu fardo. Diga para o teu irmão. O seu que você não tem carregado. Jesus leva sozinho. E é por isso que o Evangelho de Deus tem sido tão devastado. É por isso que o Evangelho de Deus tem sido tão escrachado, irmãos. É por isso que o Evangelho de Deus tem sido feito chacota. As pessoas falam mal de cristão. Porque o Senhor nos manda ir. Mas nós sempre queremos ir na direção que convém a nós. Nós sempre queremos fazer aquilo que convém para nós, do jeito que nós queremos, irmãos. Eu sei que muitas pessoas falam, pastora, não tem rédea. Eu sei que muitas pessoas dizem, a pastora não tem autoridade. Irmãos, para você ter autoridade, você não precisa de humilhar ninguém. Para você ter autoridade, ser respeitado, você não precisa de gritar com ninguém. Para você ter autoridade, ser respeitado, você não precisa aumentar sua voz e começar a gritar. Mas para você ter autoridade, você precisa aprender a amar. Você precisa aprender a amar. Você precisa aprender a amar o próximo. Você precisa aprender a amar seu filho. Aprender a amar sua família. Aprender a respeitar as pessoas. Aprender a engolir seco. Porque Jesus engoliu seco muitas vezes. E engole até hoje. Porque quando Satanás vem na reunião, e ele vem na reunião com Deus, e ele fala, está vendo, Senhor? Olha lá, a cambada dos teus, desocupados, estão sempre preocupados com outras coisas, estão sempre tendo chiliques e paniquitos, a começar dos pastores, a começar dos cabeças. Eles estão sempre preocupados em outras coisas. Mas se esquece. Se esquece que Jesus está levando o fardo da salvação sozinho. Está levando sozinho. Tem um certo jovem chamado Jonas, que o Senhor falou para ele assim. Não vai dar tempo de eu falar tudo sobre ele, mas eu vou abordar um pedacinho sobre ele. Jonas 1, no verso 1 a 2 diz assim: veio a palavra do Senhor, olha que tremendo, lá no Velho Testamento, olha o que fala lá. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Que a hora boa. Ora, veio o quê? A quem? Filho de Amitai, dizendo: levanta-te e ide. Vamos trocar o vai? Ide. Vamos trocar o Jonas por nós? Vamos. Aqui era Jonas. O que o Senhor falou? Volta lá, pastor William. Volta no primeiro trecho. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. São 5 para as 9. Eu posso chegar até 9h15? Tenho o consentimento de todos? Para mim completar. Amém? Amém? Quem não concorda, diga misericórdia. Amém. Quem cala, consente. Estou debaixo da bênção, não tem maldição mais sobre a minha vida. Diga glória a Deus.
Então veio a palavra do Senhor a Jonas e disse para ele: ide a Nínive e pregue por ela. Por quê? O que precisava? Para que era esse ide? Precisava de ir lá socorrer Nínive, curar Nínive, ajudar Nínive, levar a luz até Nínive, a luz para iluminar nas trevas, levar a esperança, levar o amor, levar a amizade, levar a salvação. Aqui era Jonas e era a cidade de Nínive, mas hoje é nós. Nínive é a nossa família. Nínive é você que está ouvindo pela internet. Nínive é o seu vizinho. Nínive é o seu parente. Nínive é você mesmo, talvez esta noite, que está precisando de ouvir isso. Sua malícia chegou. Que malícia é essa? Que será que quer dizer isso? Que malícia era essa que tinha chegado até Deus? A palavra diz assim, que malícia era uma tendência para fazer o que é errado. No dicionário, malícia é uma tendência para fazer coisa errada. Se você não acredita, na hora que você tiver um tempinho, pega o seu dicionário e vai ver. Malícia, tendência a fazer coisas más. Nínive tinha uma tendência, hoje, ontem e antigamente, sempre e eternamente, se a pessoa não tiver Jesus, ela tem uma tendência a fazer coisa errada. Porque como é bom fazer coisa errada? Sim ou não? Sim ou não? Mas as consequências contra Nínive eram a ser destruída. E o Senhor, por amar Nínive, diga glória a Deus. E o Senhor, por amar Nínive, enviou Jonas. E eu falei no começo do culto: você acha que Deus chama alguém que não é capacitado? Não, Deus capacita aqueles que Ele chama. Jonas era capacitado, mas Jonas era incrédulo. Jonas tinha medo. Pode deixar o Vitinho, que ele não está atrapalhando, né, Vitinho? Ele quer pregar com a pastora. Oh, glória a Deus, aleluia! Porque esses dois aí é um milagre. E o que vocês dois pais estão fazendo com o milagre que Deus deu para vocês? Seguido, testemunhado, contado para mães estéreos, que Jesus pode ressuscitar até mortos, que estavam mortos na barriga, que falava que não ia viver, e se vivesse um, o outro morria, e se morresse o outro também morria, e saiu um mais forte que o outro. Diga glória a Deus. Jesus falou para Jonas vai a Nínive e fala para eles. Havia todo tipo de problemas lá em Nínive, casamento sendo acabado, família nas drogas, não era só filhos não, era pais, mães drogadas, havia lesbianismo, prostituição, homossexualismo, havia havia crack, havia coquetéis, havia lança-perfume, havia coratinho, havia loira gelada, havia tudo que não prestava, havia doença, havia miséria, havia pedofilia, havia suborno, havia todo tipo de coisa. E o Senhor chama Jonas e fala para ele: Jonas, no verso 1, no 3, no capítulo 1, no verso 3, olha o que o Senhor fala para Jonas. Jonas, porém, se levanta, mas para fugir para outra direção. Não para ir a Nínive. Ele diz: levanta-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tarsis não era um bom lugar para Jonas ir. Não era o lugar para você estar. Não é o lugar para você estar, crente. É em Nínive. É lá que estão precisando de você. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Ele não tem, mas era o que estava escrito. O Senhor chama Jonas, mas a incredulidade. Vamos voltar lá em Marcos. Vou ler de novo aqui, ó. Jonas, porém, levanta-se para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Volta no primeiro versículo, pastor Lino. De Marcos. De Marcos
16, 14. Não tem? Se você não tem, eu leio para você. 15. Lá, é lá mesmo. Ó. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhe o rosto a sua incredulidade, a sua dureza de coração, e por não haver dado crédito. Jonas era incrédulo. Jonas era um homem chamado de Deus, mas ele não, do seu medo, do seu orgulho, por causa da sua falta de tempo, por causa da sua exigência. Talvez você que está aí ouvindo agora em casa, está dizendo assim: eu não vou não, porque eu tenho vergonha, porque são tantas igrejas, porque são tantas pessoas, porque as pessoas vão falar que eu fiquei quadrado, que eu fiquei redondo, que fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça. O Senhor chama nós, chama cada um, como está afirmando: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Qual o Evangelho? Da salvação, igreja. Jesus veio e morreu para que nós tivéssemos vida. Quantas pessoas eu ouço dizer: eu não amo minha vida, se eu morresse, era a melhor coisa que eu podia fazer. O Senhor morreu para que você tivesse vida. Mas se o Senhor mandou, e se o Senhor levou essa palavra no teu ouvido hoje, se essa palavra está chegando bem na portinha do teu ouvido, entrando dentro do teu coração, é porque Ele vai te capacitar. Diga glória a Deus. E no livro de Isaías 55, 11 diz assim, olha o que diz no livro de Isaías 55, 11: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia para mim. Essa palavra que está sendo lançada sobre você, através dessa humilde serva do Senhor, não voltará vazia hoje, mas antes ela vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Antes ela vai cumprir o que apraz e prosperará naquilo para que foi enviada. Diga glória a Deus. Por isso, Isaías 55, 6 e 8 diz assim. Isaías nos impulsiona. E você que está ouvindo nesta noite, você que está sentadinho aí na sua casa, sentadinho aqui na igreja, ou no seu carro, ou na lan house, ou no teu vizinho, o Senhor fala para você: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Busque Ele enquanto você pode achar Ele, igreja. Busca Ele hoje que está dando tempo. Conserta a sua vida agora que está dando tempo. Bota a tua casa em ordem enquanto dá tempo. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Por quê, pastora? Deixa o ímpio. Sabe o ímpio? Aquele que comete impiedade, que comete coisas erradas. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. O que leva as pessoas a pecarem é os pensamentos maliciosos. A malícia havia chegado a Nínive. A malícia está na mente humana. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o Senhor, que Ele se compadece de você. E para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Errou? Pede para o Senhor. Hoje o Senhor nos impulsiona a ir em busca da salvação nossa e dos nossos irmãos. Seja o irmãozinho desgarrado, seja o irmãozinho que está nos ouvindo lá na Compuchina, lá no Apoque, lá no Chuí. Não importa onde você está, porque o último trecho desta noite, isso está escrito no livro de Crônicas 7, 14, é algo tremendo. Talvez você está ouvindo essa mensagem e você diz: onde será que eu posso ouvir? Onde será que eu posso encontrar essas pessoas que estão lá? Nós estamos aonde? Na Casper Libero, 510. No Parque Ribeirão Preto. Na cidade de Ribeirão Preto. E os cultos aqui é de que dia, igreja?
Vamos falar um coro? Segunda, quarta e sexta, às 20 horas da noite. E domingo, às 19 horas. Diga aleluia. E olha o que o Senhor fala aqui. Se o meu povo, quem é o povo de Deus? Diga glória a Deus. Pastor, eu quero aceitar Jesus agora para mim poder ser chamado povo de Deus. Então, antes de eu terminar essa mensagem, talvez você está em casa ouvindo, talvez você está aqui na igreja e você ainda não aceitou Jesus. Pastora, eu acabei de ler que se o meu povo, eu ainda não sou povo de Deus, não, pastora. Eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Se coloca de pé aí no teu lugar onde você está. Se coloca de pé aí onde você está. E você vai dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Fala o seu nome. Eu, fulano de tal, entrego a minha vida para ti. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter direito à salvação. Aleluia. Pastora, eu era povo de Deus, mas eu me desviei, pastora. Eu me afastei do caminho do Senhor. Eu sou um cristão, pastora. Eu ainda sou porque eu tenho selo, mas eu estou distante. Eu preciso me reconciliar. Se você precisa se reconciliar com Jesus, aí onde você está, se coloca de pé, coloque a mão sobre o teu coração e diga: Senhor Jesus, eu tentei viver longe de ti, mas não foi possível. Eu volto para o curso certo. O Senhor me mandou ir, mas eu fui para outra direção. Sempre ocupado, sempre irritado. Eu procurei outros caminhos. Mas nesta noite, eu quero ser chamado povo seu. Diga glória a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu, que nome é esse? Jesus. Que nome é esse? Jesus. Que nome é esse? Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Porque se humilhar é duro, irmãos. Reconhecer falhas é duro. Reconhecer que está errado é muito difícil. Se humilhar é pior ainda. Se desviar dos maus caminhos, é terrível. Então, se nós fizermos isso, Ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. Se você quiser ajuda, você que está ouvindo e você que está aqui dentro da igreja, você vem e traz teu nome ou deixa seu nome com o pastor William. E nós vamos estar orando por esse propósito. Porque o Senhor tem te chamado para o caminho da salvação, mas você sempre quer ir para o caminho oposto. Se nós se desviarmos do mau caminho e ouvir a voz do Senhor, então Ele vai fazer o quê? Ouvirá do céu e perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Quem é terra aí? Quem é terra, irmãos? Somos terra. Sarará a nossa terra. Aonde que é sua terra? Teu corpo, irmão. Do pó foi feito, ao pó tornaremos. Se você que está aí, está nessa situação, se coloca de pé agora. Se coloca de pé. Glória a Deus. Talvez você estava indo para outra direção, mas agora você vai voltar para o curso. Porque eu aprendi na escola